Eu hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre este livro, A Dança das Estrelas. Este livro é da escritora Emma Donoghue, autora do livro O Quarto de Jack e O Prodígio. Eu não li nem um nem outro. Já ouvi excelentes opiniões sobre O Quarto de Jack. Espero um dia vir a lê-lo. Mas pronto, agora em relação a este livro passa-se em Dublin, na Irlanda, em 1918 e fala-nos da gripe espanhola. Acaba por nos fazer lembrar daquilo que nós estamos a passar há um ano, que é o Covid, e não é preciso falar muito sobre isso. Junto com este livro vinha este panfleto, onde nos fala do vírus da gripe espanhola, o vírus influenza, e era um vírus que atacava as pessoas, chegando até a deixá-las num ponto de delírio, onde algumas dessas pessoas chegavam mesmo a cometer o suicídio. Tal não era o estado em que elas estavam devido a este vírus do influenza. E então esta história passa, como eu já disse, passa-se em Dublin em 1918, num hospital para onde vão todas as pessoas que estão infectadas. Aquele hospital tinha várias aulas e uma dessas nós temos peço desculpa, uma dessas aulas, como lhe quiserem chamar, estaria a fazer de era o sítio que recebia as mulheres que estavam grávidas e que estavam infectadas com o vírus da gripe espanhola. Temos aqui algumas personagens, 3 personagens principais. Temos a enfermeira Júlia, temos a Brady e a médica. Portanto, eu não estou a dar nenhum spoiler porque está tudo escrito aqui na sinopse. E temos a médica, a doutora Lynn. Júlia é uma rapariga, uma enfermeira que está eu estou aqui com uma luz, que está a um dia de fazer 30 anos. Naquela altura as mulheres, quando chegavam àquela idade, pensavam que já estavam a ficar velhas, e pronto, e ela sentia-se assim um bocadinho, devido a toda esta situação do vírus da gripe espanhola, sentia-se esmorecida e a fazer 30 anos, uma rapariga solteira, no meio de todo daquele falta uma palavra, não é espetáculo, mas no meio daquele cenário horrível, ela acabava por andar um pouco desanimada. Mas a Júlia era uma excelente enfermeira que estava como responsável dessa ala onde estavam as grávidas, e esse hospital era também gerido por freiras. Também tinha lá algumas freiras que iriam dar apoio nos momentos em que médicos e enfermeiros teriam que trocar de turno. E então Júlia vê-se metida num sítio onde lhe aparecem grávidas infectadas, umas ainda no início do vírus, outras já com a doença em estado avançado, e
claro que, estando grávidas, a situação era muito mais complicada, porque as grávidas estavam sobrecarregadas, ou seja, elas já estão grávidas, têm o bebê que está a puxar por elas, não é? Um, e mais o vírus, aquela doença horrorosa. E então houve situações em que Júlia se sentiu bastante atrapalhada em conseguir salvar estas mulheres ou estes bebês. Júlia, por momentos, teve que pedir ajuda e as irmãs achavam que ela, por ter só naquela aula de maternidade de infecto-contagiosas, digamos assim, que só lá tinha 3 doentes, que não precisaria de ajuda. Depois veio-se a revelar que ela precisava realmente de alguma ajuda e colocaram lá uma rapariga de 22 anos, se não me 21, 22 anos, a Brady, uma rapariga que estava a viver na casa-mãe, tipo uma casa para onde iam as raparigas órfãs, raparigas que já não tinham família, raparigas desamparadas, e essa casa era gerida pelas freiras. E então Brady, quando lá chegou, e a Júlia, a enfermeira, a viu, achou realmente muito novinha e pensou para com ela como é que era possível estarem a mandar uma rapariga tão nova, sem experiência, para um meio onde era preciso todas as forças para a ajudar a tratar aquelas mulheres grávidas. Mas as coisas vão se desenvolver e vamos ver que Brady vai conseguir dar conta do recado e vai ajudar Julia com a sua, apesar de tudo, Brady é uma rapariga esperta e consegue aprender com bastante facilidade. E temos depois a doutora Lynn que aparece mais tarde, uma médica que estava a ser procurada pela polícia, porque naquela altura, portanto isto foi na altura da Primeira Guerra Mundial, e nós temos... já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Nós temos na Irlanda, sabemos que também houve sempre aqueles conflitos pela libertação da Irlanda, e a doutora Lynn pertencia a um grupo de pessoas que lutava pelos direitos de todos, por igualdade para todos, para as mulheres, para as crianças, mas como fez parte desse grupo revolucionário, digamos assim, ela estava com a cabeça a prémio, digamos, também. E então ela estava lá a trabalhar no hospital, mas de vez em quando aparecia lá a polícia à procura dela. Pronto, estas são as 3 personagens principais. E temos também o Tim, que é irmão da Júlia, que esteve na guerra e que era um rapaz normal, digamos assim, que se é que se pode dizer, um rapaz que esteve na guerra, mas que veio de lá traumatizado com tudo aquilo que viu e por tudo aquilo que passou, e traz um trauma bastante grande e perde a fala. A Júlia mora com o seu irmão acaba por ser o braço direito dela, porque é ele que trata da casa, é ele que faz o comer quando ela chega à casa, mas Júlia sente a falta daquele irmão que ela tinha, com quem podia falar,
de todas as vezes que chegava à casa e tinha alguém para ouvir e com quem partilhar as conversas. Pronto. Agora, isto é, e tal como eu já vos disse, este vírus da gripe espanhola matou mais do que as vítimas da Primeira Guerra Mundial. Muita gente morreu e, como eu vos disse no início do vídeo, este vírus era de tal maneira que atacava as pessoas e algumas nem chegavam a durar horas, outras entravam em delírio e cometiam o suicídio. Pronto, isto é o que, do que nos fala esta história. Agora, o que é que eu achei? Eu adorei esta história. Para já, é uma história que me diz bastante neste momento, porque estamos todos a passar por uma fase complicada, já passámos pior, é verdade, mas ainda estamos com algumas restrições devido a esta situação do Covid e pronto. Pronto, é algo que me afeta bastante. Depois, gostei muito destas personagens. Adorei a enfermeira Júlia. A força, a garra que ela tinha para tratar destas mulheres. A preocupação que ela tinha porque não lhes faltasse nada. A preocupação que ela tinha para que fosse sempre tudo desinfetado. Tentar sempre salvar, se houvesse um parto a fazer, se de repente a mulher entrasse em trabalho de parto antes do tempo, ela fazia de tudo para salvar quer a mãe, quer a criança. Tinha sempre todo o cuidado em dizer à sua assistente para desinfetar todos os materiais. Conseguiu ajudar, conseguiu explicar e fazer entender a Bridie como é que ela deveria lidar com aquelas mulheres e com aqueles bebés. Não era fácil lidar com aquelas irmãs da caridade, como eu costumo dizer. Mas pronto, há pessoas boas e pessoas más. Os tempos também eram outros, há 100 anos atrás as mentalidades eram outras. Gostei muito da enfermeira Júlia, gostei muito da Bridie, do à vontade com que ela se integrou naquele sítio complicado. E depois, claro, a irmã, a doutora Lynn. Foi uma história dura. Esta história passa-se praticamente entre aquelas 4 paredes, aquele quarto onde estão aquelas mulheres infectadas e grávidas. Há uma situação já mais para o final da história que talvez tenha sido a única coisa que eu acho que poderia ter sido mais desenvolvido, que eu não posso dizer. Tive pena, muita pena também com uma situação que aconteceu aqui, que eu nunca pensei que tivesse aquele final, não da história, mas de uma situação que se passa aqui neste livro. Eu gostaria muito que a autora talvez tivesse dado outra oportunidade. Talvez seja a única coisa que me desagradou, não é desagradou, que me deixou assim mais como se faltasse qualquer coisa. Foi a única coisa que me faltou. Pronto, não houve desenvolvimento de como é que cá fora, fora daquele hospital, como é que as coisas corriam com este vírus.
De vez em quando a escritora falava de algumas coisas, mas não há desenvolvimento da vida cá fora das pessoas, de como é que as pessoas estão a lidar com aquela situação. Portanto, a história em si passa-se só dentro daquelas quatro paredes. Basicamente, é só. Em relação ao final, adorei, fiquei de coração cheio. Tem mesmo um final muito, muito bonito. E se calhar se aquela parte que eu achei que a autora podia ter desenvolvido mais, com o final que teve, era ouro sobre azul, e pronto. Ficava um livro para mim mais completo. Eu vou-lhe dar, apesar de tudo, eu vou-lhe dar as 5 estrelas. Porque eu adorei a história, adorei estas personagens. Nós, quando estamos a ler este livro, é como se principalmente aquelas duas personagens, a enfermeira Julia e a Brady, como se elas já fizessem parte do nosso dia a dia e da nossa família. E isto é só uma história, mas nós afeiçoamos-nos às personagens da história. E então, apesar de tudo, eu agora estou a ver que os reflexos ali das estrelas da capa estão giro. Apesar de tudo, eu vou-lhe dar as 5 estrelas, porque gostei muito. Foi uma leitura bastante compulsiva. E pronto, é esta a minha opinião. Espero que tenham gostado. Quero dizer também que isto foi uma leitura conjunta. Começou por ser um projeto a 4. A Bia Book, a Beatriz Silva, a Filipa Ledesma, do canal Este Livro é Meu, Dora Silva, do livro Já Lareira com Chá, e comigo, Carla Augusto, também do canal Carla Augusto. E então começou por ser uma leitura planeada a 4, e até que nos decidimos, entre as 4, lançar cá para fora este projeto de ler este livro com mais pessoas. E foi uma leitura muito, muito interessante, porque tivemos 21 pessoas a ler connosco este livro. Fizemos um grupo no WhatsApp e íamos partilhando leituras, mas sem dar spoilers, não é? Esta é uma leitura que começou no dia 20 de março até ao dia 31 de março, e foi espetacular. No nosso grupo de WhatsApp conseguimos, entre todas, umas mais que outras, irmos dizendo o que é que estávamos a sentir em relação à história, em relação às personagens. Quando as pessoas foram acabando a história, o livro, foram dizendo já acabei, iam dizendo a opinião delas, e foi muito, muito interessante. E nós vamos partilhar convosco o nosso grupo se não me engano, portanto, connosco estão 21 pessoas, mais nós as 4, 25. Se nenhuma tiver desistido da leitura, penso que não. Vamos partilhar aqui nos nossos canais a leitura conjunta, para que fiquem a saber quem foram as pessoas que leram connosco. Quero agradecer a todas por terem aceito o nosso convite. As pessoas, conforme foram sabendo que nós iríamos ler este livro, iam-nos perguntando: eu também vou começar a ler, posso-me juntar a vocês? Outras diziam: eu não tenho o livro, mas gostava tanto. E as pessoas, algumas, chegaram a ir comprar o livro de propósito para ler esta história connosco. Portanto, muito obrigada pela vossa boa vontade. Foi muito, muito importante para nós fazer esta leitura convosco.
Quero agradecer também à editora, à Porta Editora, por nos ter cedido este exemplar, e é uma história que nos vai ficar para sempre no coração e ainda por mais com toda a situação que estamos a passar. Muito obrigada, eu espero, e o vídeo já vai com 20 minutos, espero que tenham gostado da minha opinião, espero não ter dado spoilers, penso que não, e até à próxima leitura. Um beijinho a todos.